Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Mesmo aí distante, vira para o irmão aí do lado e fala assim: a paz do Senhor Jesus. Olha lá para trás, dá a paz do Senhor lá, do lado, amém? Boa noite você que nos assiste, a paz do Senhor, Rômulo, lá do Bugre, Deus te abençoe, meu querido. Obrigado aí pela fidelidade, pelos irmãos que estão pelo YouTube. Tá ali uma família abençoada, Rony, Alessandra e a Gabriele, isso mesmo? Irmãos, olha para aquela família ali, ó. Deus está nos dando essa família para cuidar, amém? Prepara, porque Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Eu creio nisso. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, não fazer diferente hoje. Nós vamos partir para a palavra de Deus. No final a gente faz o nosso momento de adoração, de dízimo e oferta. Pega a sua Bíblia, se coloque de pé. Você vai abrir na segunda carta de Samuel, 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Segundo livro de Samuel 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 23. Você que não trouxe Bíblia, temos 2 Bíblias lá atrás, só levantar a mão que a gente vai te emprestar. Glória a Deus, a Ele a glória. Diz assim: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. Quantos homens foram? 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para fazer o quê? Buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô puseram a arca, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção, ou carrão, com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os dois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus os feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e em vez disso levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo quanto ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas,
Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi havia lhe preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos, os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai ou de qualquer outro da sua família, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Deixa sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Soberano e eterno Deus, bendito, aquele que escolhe, aquele que determina e aquele que faz. Aplica a sua palavra ao nosso coração. Tira, Deus, todo o peso, todo o cansaço físico, mental e emocional. E que apenas a palavra do Senhor, a voz do Senhor, se manifeste aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Quero fazer menção aqui também aos familiares do Adriano e da Vânia, que estão aqui nessa noite, uma noite especial para os dois. Sejam muito bem-vindos. Queridos, o texto que eu li é um texto comprido, meio longo, e que talvez você lendo, você não conseguiu pegar o que a história nos contou. O texto diz que Davi, ele resolve buscar a arca de Deus. Ele prepara então 30 mil dos melhores homens. Ele prepara um carro novo, a Bíblia chama de carrão, ou carroção. Um carroção novo, com boi novo, para trazer a arca. E ele vai então à casa de Abinadab buscar a arca. Eles colocam a arca em cima desse carroção. E durante o trajeto, os bois que puxavam esse carroção, eles tropeçaram. E eles tropeçarem, a arca tendeu a cair. Então, Uzá, que era um dos responsáveis por trazer a arca, ele estica a mão, e quando ele encosta na arca, o texto diz que Deus fulminou ele. Ele morreu na hora. Ele morreu perto da arca. Davi então, ele fica desgostoso, ele fica triste com aquele acontecimento, e ele toma a seguinte decisão: eu não vou levar a arca, eu não consigo levar a arca. Ele pega a arca então e deixa na casa de um homem chamado Obed-Edom. Fala comigo assim: Obed-Edom. O texto diz que a arca ficou na casa de Obed-Edom quanto tempo? 3 meses. E durante 3 meses, a casa de Obed-Edom foi abençoada como nunca fora antes. Então o povo de Israel falou assim: Davi, a casa de Obed-Edom está sendo abençoada por causa da arca. Davi então, ele volta, e da maneira certa agora, ele pega a arca, e ele toma a seguinte decisão: a cada 6 passos, se parava e fazia um sacrifício de um boi e de um cordeiro. Imagine a quantidade de sangue que foi derramado, a quantidade de animal, porque de onde eles saíram até o destino era 16 quilômetros.
Imagina fazer esse trajeto de 6 em 6 passos, sacrifício. Mas Davi fez rindo, cantando, feliz. E eu imagino, por tanto esforço e tanto sangue, o seu manto, a sua roupa real, ela começou a ficar pesada, ficar meio complicado para ele andar. Então ele tira, e quando ele chega diante da sua cidade, ele já está praticamente com pouca roupa. E a sua mulher Mical, ela vai pela janela, ela vê toda aquela festa, aquela alegria, mas o coração dela desprezou o rei. Ela desprezou Davi. Ela achou vergonhoso o rei de Israel se manifestar daquela forma. Davi então fala com ela que ele fez perante o Senhor e que não tinha problema nenhum, ele não se importava com a reputação dele, e que agora ele ia fazer mais, que ele ia se humilhar mais perante a Deus e perante aquelas escravas. E porque Mical, ela fez isso com Davi, ela reprovou a atitude de Davi, o texto diz que ela não pôde ser mãe, ela não gerou filhos. Vocês entenderam? Então vamos partir para alguns princípios aqui. Que arca é essa? Era a arca da aliança, a arca que Deus deu um comando para Moisés para construir. Essa arca tinha sido levada por quem? Pelos filisteus, num combate. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram os responsáveis, estavam levando uma vida desregrada, uma vida bagunçada diante de Deus, e Deus havia avisado para Eli: Eli, põe ordem na sua casa, porque se você não pôr ordem na sua casa, eu vou acabar com a sua família. Eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite: Deus sempre avisa antes. Deus sempre avisa antes. Então, numa batalha com os filisteus, a arca de Deus é levada, os 2 filhos morrem. Quando o sacerdote Eli, gordo, numa cadeira, vê o que tinha acontecido, ele cai, morre, e uma das suas noras estava grávida de um dos seus filhos, e ela então entra em trabalho de parto, e o nome do filho foi o quê? Icabô, porque a arca de Deus tinha sido levada, e quando ela ficou sabendo que a arca tinha sido levada, ela disse: Icabô, foi-se embora a glória de Deus. Então a arca é levada, o tempo passa, Samuel, que estava na casa de Eli, ele cresce, ele se torna sacerdote, profeta, e foi o último juiz de Israel. E o povo chegou num tempo que eles não queriam mais juízes, eles não queriam, eles queriam um rei. Nós queremos um rei, porque os filisteus têm reis, os amonitas têm reis. Nós queremos um rei carnal, porque eles já tinham um rei, o nosso rei, o todo-poderoso, o grande Eu Sou e o grande El Shaddai, aquele que tinha libertado aquele povo das mãos de Faraó. Mas nós somos assim, nós gostamos de imitar o mundo. O mundo faz, a gente quer imitar. Cuidado com aquilo que você está imitando. Cuidado com aquilo que você está desejando, que não é o padrão, a vontade do Eterno. Então, Samuel, ele vai atrás de um escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul começa muito bem. Saul começa bem, mas ele comete um grande erro. Ele faz sacrifícios. E sacrifício quem podia fazer era só o sacerdote. Então toma cuidado. Você que é mãe, seja mãe, não seja pai. Você que é pai, seja pai, não seja mãe. Todas as vezes que alguém quer usurpar, quer tomar lugar de uma outra pessoa que não é a função dela, isso vai dar errado. Então o rei era rei, ele não era sacerdote. E porque ele fez isso, a glória de Deus saiu dele. O Espírito de Deus saiu dele. E ele começou a ser possuído por espíritos malignos. Deus então acha graça em Davi, manda ungir Davi rei. Só que Davi ainda não tinha tomado posse. Saul começa a perseguir Davi. Davi teve a oportunidade. Saul, um dia com dor de barriga, com piriri, sentado lá, Davi pôde pegar a espada e matá-lo. Mas Davi não fez, sabe por quê? Porque Saul era ungido
de Deus. Saul era ungido de Deus. Davi então corta só um pedacinho da sua roupa e mostra para ele que teve a oportunidade, mas não fez. Então Davi, depois Saul morre. Davi, ele assume o trono, agora de forma integral, legítima. E o primeiro ato de Davi, um dos primeiros atos de Davi, é trazer de volta a arca de Deus para o meio do povo de Israel, na cidade de Davi. Davi, ele entendeu que aquela arca, a presença de Deus, era não só necessária, era insubstituível. Então chega no texto que nós lemos. Davi pega 30 mil homens, pega um carrão, ou um carroção novo, e acha que iria dar certo. Só que o texto diz que mesmo o carroção sendo novo, mesmo o boi sendo novo, houve ali uma falha, os bois tropeçaram. E Abinadab foi ferido porque o seu filho morreu. Uzá morreu. Abinadab perdeu um filho. Agora, pastor, o que essa história ela pode nos contar? Porque muitos pregadores pegam essa pregação de Obed-Edom e batem em cima da prosperidade. Prosperidade, prosperidade, prosperidade. Não, essa passagem, ela tem algo muito extraordinário, que Deus ministrou ao meu coração, e eu também quero ter a humildade de falar para vocês nessa noite. Então a primeira coisa é que, anota se você puder, nossas estruturas não podem carregar a glória de Deus. Nossas estruturas não podem carregar a glória de Deus. Pega a sua Bíblia aí no texto, 2 Samuel 6, vamos ler aí que você vai entender. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, os melhores, 30 mil ao todo. Ele pôs todos os que acompanhavam, partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus. Arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, acima dela. Agora olha o verso número 3. Puseram a arca de Deus num carroção novo, não era velho não, novo. E levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinhos, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Estava perfeito. Carro novo, boi novo, 30 mil homens, se viesse alguém, só os tops, cantando com muito instrumento. Eu fico imaginando os louvores. Só que Deus, Ele determinou a maneira, a forma que essa arca deveria caminhar, que ela deveria se mover. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e ir comigo em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 25. Você vai entender um pouco aonde ou onde eu quero chegar. Êxodo 25, verso 10. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 60 centímetros de largura e 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prendas em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 de outro. Olha o mistério. Depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser, repita comigo, para que possa ser
carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Se você nunca viu uma imagem da Arca da Aliança, os meninos, se puder projetar para mim depois ali. Deus mandou fazer a arca, mandou colocar argolas em cada pé. Era enfiada ali então uma vara, um bastão, que era para ser colocado nos ombros. Isso está na lei. Isso foi determinado por Moisés. Isso todo judeu ensina para o filho desde pequenininho. Só que Davi agora está achando, ele entende que carregar a glória de Deus é da maneira dele e não da maneira que Deus falou. E o nosso problema hoje é esse, é achar que nós podemos carregar a glória de Deus da nossa maneira, com a vida bagunçada, com a vida toda torta, achando que Deus vai aceitar, e não vai. Não vai. Deus não precisa de métodos. Nos anos 90 explodiu no Brasil um movimento do G12. Retiro, aquela coisa toda e tal, e nossa igreja vai crescer, igreja vai crescer, igreja vai crescer, igreja vai crescer. E de lá para cá muitos outros movimentos vieram, e o atual hoje é o worship. Sabe o que eu acho engraçado? G12 vem e vai, o evangelho permanece. Movimento vem, vai, o evangelho permanece. Deus não precisa de métodos humanos para poder trazer a glória dele, para poder manifestar a glória dele. A glória dele é feita, é trazida, é manifestada do jeito dele. É do jeito dele. Não adianta fazer um curso de coach achando que eu vou entrar na mente das pessoas, porque o que liberta o homem é o evangelho. O que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então Davi pensou assim: não, se eu fizer o carro novo, 30 mil homens comigo, o negócio vai dar certo. Como é que você está carregando a glória de Deus? Como é que você tem carregado a glória de Deus? Tem hora que a gente acha que está fazendo um bem e não está. Tem hora que a gente acha assim: Deus, eu estou agradando o Senhor demais. E Deus fala assim: você está longe de mim. Isaías diz: os teus lábios me louvam, mas o coração de vocês está longe de mim. A gente tem que começar a entender isso. O meu meio de carregar a glória é ineficaz, mas tem um parâmetro, tem um jeito, a forma. Pastor, um dia eu vi isso. Eu posso pegar o meu dízimo e comprar a cesta básica e dar para os irmãos? Sabe o que é isso? Isso é você pegar a estrutura de Deus e fazer do seu jeito. Dízimo é dízimo, cesta básica é cesta básica. A gente confunde as coisas. A gente quer pegar aquilo que é de Deus e transformar do nosso jeito. Não, mas eu acho tão perfeito porque eu estou ajudando o irmão. Mas não é isso, o padrão de Deus é outro. Nós temos que entender que existe padrão. E o padrão para aqueles dias é: coloque a vara sobre a arca e põe nos ombros. Não é em cima de carro. Não é em cima de carro. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Abra comigo em 1 Samuel 15, verso de número 22. Glória a Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui, queridos. Primeira Samuel 15, verso 22 vai dizer assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O quanto de animal que foi morto na segunda ida, a quantidade de sangue, de gordura que foi derramado na segunda ida, mas se Davi tivesse obedecido a ordem de Deus, se Davi tivesse atentado àquilo que Deus tinha mandado, não era necessário todo aquele sacrifício, porque é melhor obedecer do que sacrificar.
E quem está vendo aí e está lendo os livros históricos, está entendendo o quanto era bom ser obediente, o quão maléfico é a desobediência. E fulano reinou em Israel e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Aí aparece outro lá que era uma benção, e Deus vem e abençoa. Segunda coisa que o texto vai nos ensinar. Você que é pai, presta atenção nisso, olha para mim. Nossos filhos serão o que nós somos e ensinamos. Nossos filhos, você que está em casa, preste atenção. Nossos filhos serão o que somos e o que ensinamos. Eu acho lindo o pai querer que o filho ore, mas ele não ora. Eu acho lindo o pai querer que o filho venha na escola dominical, mas ele não aparece aqui. Eu acho maravilhoso um pai querer que o filho lê a Bíblia, mas ele não lê. Olha só, lê comigo o verso de número 6 e o verso de número 7 do texto principal. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se estendeu sobre Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, do lado da arca de Deus. Agora vamos descobrir o que tem a ver aqui pai com filho. Eu vou te explicar agora. Quem era Uzá? Uzá era filho de Abinadab. Abinadab era o proprietário da casa onde a arca estava antes. Agora pasmem vocês, pasmem. Pega a sua Bíblia aí e vai comigo em 1 Samuel. 1 Samuel 7. A arca de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab. E ele não explicou para o filho o que podia e o que não podia com aquela arca. 1 Samuel 7, verso 1. Então, os homens de Quiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de quem? De Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplica. A arca de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab, e os filhos de Abinadab não entenderam, não conheceram o que podia e o que não podia com a arca do Senhor. Sabe por quê? Porque Abinadab, ele também não fez questão da arca. Porque Abinadab também, ele não valorizou a arca, porque se ele tivesse valorizado a arca, está ali, ó. As varetas aqui as argolas, era colocado nos ombros, eles colocaram em cima do carroção. O seu filho, ele vai ser aquilo que você ensina, que você vivencia com ele. Não adianta você querer ter um filho convertido se você não prega para ele. Não adianta querer ter um filho na presença do Senhor se você não paga preço, se você não ensina no caminho e não caminho. Eu fui pastor de adolescentes durante quase 3 anos. Eu ficava assim muito triste, porque o pessoal chegava na rampa da igreja, deixava os filhos e ia embora. Eu me lembro de uma mãe, um menino chegou com 2 brincos na orelha, e eu falei com ele, filhão, você é um menino bonito, gente boa, vamos tirar os brinquinhos da orelha, isso é para menina. Sabe o que aconteceu? Essa mãe me pegou e falou comigo assim: não intromete na vida pessoal do meu filho. Eu gosto. O filho foi para o lado das drogas, maconheiro. Ela vem chorando: pastor, pelo amor de Deus, achei um cigarro de maconha, meu filho está fumando maconha. Falei assim: irmã, eu não posso intrometer na vida pessoal do seu filho. Você não deixou. Então Uzá, ele ficou 20 anos perto da arca. Ele ficou 20 anos participando daquilo, ele não entendeu nada, por isso ele foi fulminado. Então ensina o teu filho. Ensina o teu filho.
ensina e faça para ele ver você. Coisa boa escutar da boca do meu filho mais novo: eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero ser um pastor igual ao Senhor. E ele que não sabe a roubada que está entrando. Terceiro, nunca se acostume com a presença de Deus. Mesmice. Vamos lá no verso 10. Volta lá. 2 Samuel 6. Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o que aconteceu? O Senhor abençoou toda a sua família. Abençoou tanto que no verso 12 diz assim: disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui. Por quê? Por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. O que aconteceu na casa de Abinadab? Nada. No final, morte. Agora a arca fica apenas 3 meses. 3 meses na casa de Obed-edom. E o texto diz que a família dele foi abençoada, que tudo que ele fazia, Deus abençoava. Sabe por quê? Porque na casa de Obed-edom a presença de Deus era importante, era diferenciada. E na casa de Abinadab a presença de Deus era só mais uma vez, era só mais uma presença. 20 anos numa casa, nada. 3 meses na outra, tudo. Um dia uma pessoa teve a coragem, a cara de lambida de falar comigo: pastor, a igreja está fria, eu não estou sentindo nada. Quando fala assim, irmão, está em pecado. Todas as vezes que fala assim comigo, tem pecado. Sabe por quê? Porque é o seguinte: se todos os membros da igreja tiver frio, se todos os membros da igreja estiver desviando, aí eu acredito, nós estamos fazendo alguma coisa de errado aqui, o negócio está estranho. Mas tem gente convertendo, tem gente batizando, tem gente recebendo o Espírito Santo, tem gente melhorando, tem gente se tornando melhor mãe, melhor esposa, melhor marido. Aí a bênção vem falar comigo que a igreja está fria. Sabe por quê? Porque a presença de Deus para ele é nada. É nada. A presença de Deus na casa de Obed-edom era uma coisa, na casa de Abinadab era outra. É porque eu não saio de casa para cultuar. Eu não crio expectativa no Espírito Santo, não em homens. Porque quando eu crio expectativa, Deus fala, Deus usa, Deus ministra. Agora o problema não é a igreja, o problema é a pessoa. E depois se revelou o pecado. A frieza era o pecado. O que faz o homem se afastar de Deus é pecado. A Bíblia fala: o que afasta o homem de Deus é pecado. Então nós temos que entender: o que é que eu vou fazer com a glória de Deus? O que é que eu faço com a presença de Deus? Nós temos que entrar na presença de Deus com expectativa. Eu vou para a casa do Senhor para me louvar Ele, bendizer o nome dEle. E pela misericórdia dEle Ele vai falar comigo. E pela misericórdia dEle Ele pode me curar, Ele pode me restaurar. Pega a sua Bíblia, abra comigo em Romanos 5, verso 5. Ei, rabacalabassuri, canta lá, manabaxê. E a esperança não nos decepciona, a esperança não nos deixa na mão, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É vir para cá com esperança, é vir para cá com expectativa, porque é Deus que faz, não é o homem, é Deus que faz.
Eu fico imaginando Obed-Edom e a sua casa acordando de manhã e dizendo assim: a arca de Deus está aqui em casa, louvado seja Deus. A arca de Deus está aqui, louvado seja Deus. O negócio está melhorando, os meninos estão convertendo, o dinheiro está entrando, a arca de Deus está aqui. Agora na casa de Abinadab, 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, 10 anos, 15 anos, nós estamos falando de 20 anos, e nada. Essa pandemia veio revelar os Obed-Edoms e os Abinadabs. Essa pandemia está revelando quem é Obed-Edom e quem é Abinadab. Quem necessita da glória, da presença de Deus, e quem para ele a presença de Deus é só mais uma coisa. Olha o que aconteceu na casa de Obed-Edom. Vamos tirar a parte de prosperidade. Mas pega a sua Bíblia aí e vá comigo. 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, 26. Por isso que eu falo que Jesus é cheiroso. É o grandão da Galileia. Primeira Crônicas 26, verso de número 1. Esta é a relação dos grupos dos porteiros, dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Olha de quem? De Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primeiro; Gediael, o segundo; Zebadias, o terceiro; Jatiniel, o quarto; Elão, o quinto; Joanã, o sexto; e Elienai, o sétimo. Agora olha o verso de número 4. Foram estes os filhos de quem? De Obed-Edom: Semaías, o primeiro; Jeozadab, o segundo. Você que é mãe, está precisando de nomes bíblicos, eu te aconselho a ler 1 Crônicas 26. Joá, o terceiro; Sacá, o quarto; Natanael, o quinto; Amiel, o sexto; Issacar, o sétimo; e Peuletai, o oitavo. Agora olha só: pois Deus havia abençoado Obed-Edom. Ficou só na família de Obed-Edom. Olha só o que aconteceu. Seus filhos, Semaías também teve filhos. Já foi para os netos. A bênção foi para o pai, para os filhos, agora foi para os netos. Que foram o quê? Líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, aí ó, Obed e Euzabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram o quê? Homens capazes. Agora verso de número 8. Todos esses foram descendentes de Obed-Edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-Edom. Sabe o que aconteceu com Obed-Edom? Se tornou levita. Subiu de cargo, foi promovido. Por quê? Porque valorizou. Fica naquela outra pegada lá. Quando eu vejo lá, aquela lá é boa. Quando a glória de Deus é valorizada, Deus faz para você, Deus faz para os seus filhos, faz para os seus netos. A promessa, ela vai seguindo. O problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é o louvor, o problema também não é nem a arca. O problema é como eu me comporto diante de Deus. A arca na casa de Abinadab, nada. A arca na casa de Obed-Edom, tudo. Quarto, pare de se preocupar com aquilo que as pessoas pensam de você e da sua adoração. Pare de se preocupar com o que as pessoas pensam de você e da sua adoração. Não, ele agora é um crentinho, ele agora batizou. Não, o outro agora é pior de igreja. Pega a Bíblia aí. Olha o verso 14 do texto principal.
2 Samuel 6. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, esposa dele, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Olha só agora, verso de número 21. Aliás, verso de número 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família. Olha, o homem chegou cheio de vontade, cheio de gás, cheio de alegria, ia liberar uma palavra de bênção sobre a mulher. Olha o que a abençoada fez. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, ei gracinha. Tirando o manto na frente das escravas, ciumenta ela, e de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da sua família, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu vou celebrar. E tem mais uma: eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei ainda mais aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve um filho. Sabe o que eu acho engraçado, interessante? É que tem gente que fica doido para dar um glória e não dá, doido para dar uma entortadinha e fica preocupado com o que a pessoa vai pensar. Fica doido para dar uma caminhada aqui, tirar a sandália e caminhar no meio do povo. Mas o que eles vão pensar de mim? Mical está aí. O que Mical vai achar de mim? E aí o cadeado fica travando a boca. Nós falamos aqui há 2 quartas-feiras passadas que foi a adoração de Paulo e Silas que moveu o coração de Deus e libertou eles da cadeia. Aleluias. Mais de 10 entenderam o negócio. Está ficando bom. A adoração, ela move o coração de Deus. Mas eu estou preocupado com o que vão pensar de mim. Nossa, ela colocou um vestido mais compridinho, porque o corpo dela é do marido dela. Você viu, está parecendo uma beata. Ah, então eu não vou usar mais esse vestido não, porque me chamaram de beata, me chamaram de arcaica. A roupa que você veste é para adorar a Deus. O seu cabelo é para adorar a Deus. A sua conduta é para adorar a Deus. Então pare de se preocupar com as pessoas. Se você está fazendo certo, não se preocupe. Davi estava certo. Davi estava adorando aquele que fez dele rei, aquele que mandou um jovenzinho ruivo de 17 anos sair do meio das ovelhas e ser um grande Israel. Então na hora do louvor, se você quiser se prostrar, se prostre. Essa igreja, ela chama Igreja Presbiteriana Renovada. Aqui nós aceitamos os dons de línguas, bater palma, pular no Espírito. Só o que é da carne a gente não quer. Quando é do Espírito, é do Espírito. Uma grávida de 8 meses, 4 pulos, o menino não saiu, isso não é de Deus não. Se fosse da carne, a menina tinha nascido já. Sabe o que é isso? Isso é a glória de Deus. Isso é a glória de Deus. Isso é a glória de Deus. Agora, a adoração, ela tem princípios. Primeiro princípio da adoração: com sinceridade. De vez em quando eu vou nas vigílias aí, irmãos, eu vejo cada atrapalhada. E você vê que é da carne. Você vê que não é Deus, que é trem para a pessoa aparecer mesmo. Agora olha o que o texto diz em João 4:24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. Então, se há uma verdade, se há sinceridade no seu coração, você pode chorar, você pode falar em línguas estranhas, você pode pular. O que não pode é carne, é mentira. Nós estávamos vendo um videozinho, mandei até para a Silvia. O cara ministrando a Santa Ceia, e só naquele movimento, ele esqueceu que a mesa era de vidro e deu um murro na mesa. Quando a mesa quebrou, o espírito saiu dele na hora, desligou o homem. Ué, se é do espírito, deixa a mesa quebrar e vamos continuar no movimento. Então nós temos que tomar cuidado. A adoração, ela vem com sinceridade. Pega a sua Bíblia aí, Mateus 21:16. Mateus 21:16. E lhes perguntaram: não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos? Olha aí, mamãe, você que vai ganhar neném agora. Dos recém-nascidos suscita o louvor, o perfeito louvor. E por que eu tenho que adorar como uma criança? Porque a criança, ela é pura, a criança, ela não tem maldade, a criança, ela se entrega, a criança, ela se derrama diante do Senhor. Segundo princípio, a minha adoração tem que ser uma adoração com sacrifício. Pega a sua Bíblia aí e abra comigo em João 12. João 12, verso de número 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro não foi dado aos pobres? Seriam 300 denários, dinheiro de um ano de serviço. Mas Judas não estava preocupado com necessitados, nada não. Judas não adorava e estava criticando Maria porque estava fazendo aquilo. Então, Judas, ele foi Abinadab, Maria foi Obed-edom. E infelizmente, tem muitos Judas criticando a adoração, o sacrifício de uma pessoa. Maria estava diante de Jesus, ela falou assim: diante do meu rei, do meu Senhor, ele merece o melhor. Eu não estou falando aqui de prosperidade não, irmãos. Eu estou falando do melhor horário, da melhor roupa, da melhor adoração. Sacrifício não é só dinheiro não. Embora algumas pessoas são apaixonadas por ele e endeusa eles, eu estou falando de algo que te custe. Tem gente que entra em um culto e uma social, ele não pensa duas vezes. Mas nem para pensar, podia pensar: não, qual dos dois que eu vou? Eu vou no culto ou eu vou na social? E sabe o que fala comigo ainda quando eu vou falar? A gente não pode ter vida social não. A igreja tem culto no domingo, na quarta-feira. Gente, é uma vida social tão concorrida que eu fico pensando que nem celebridade aí do BBB, quando sai do BBB lá, consegue acompanhar. É social segunda, social terça, social quinta, social sexta, social sábado. E domingo de manhã também, aquela social na minha cama, porque ninguém é de ferro, né? Eu fui para a baladinha sábado à noite, cheguei 1h, 2h da manhã. Para que eu vou para a escola dominical se eu posso ficar em casa? A adoração, ela tem que ter um preço. Terceiro princípio: primeiro, adoração com sinceridade. Segundo, adoração com sacrifício. Terceiro, adore pelo que ele é e não por aquilo que ele pode fazer por você. Pega a sua Bíblia aí, Mateus 19. Como eu amo o seu nome, dá vontade de dar umas rajadas de língua estranha aqui, irmãos. Glória a Deus. Vocês têm coragem de cantar um pedacinho aqui para mim? Não, vem cá. Glória a Deus. Como eu amo o seu nome. Oh, glória. A glória de Deus está aqui, queridos. Ei, rabacalabás.
Mateus 19, verso 27, verso 28, verso 29. Pedrão, mais uma vez ele. Esse Pedro. Então Pedro respondendo disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos receber em troca? Olha comigo aqui, deixa as meninas lá. Então Pedro respondendo disse-lhe: eis que nós deixamos tudo, Jesus, e te seguimos. O que é que nós vamos receber em troca? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quanto na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tantos e herdará a vida eterna. Glória a Deus. Pedro queria adorar, pensando em receber algo. Ó, Jesus, é o seguinte: nós deixamos tudo para trás, barco, rede, peixe, para seguir o Senhor. Qual que é a minha recompensa? A sua recompensa é no céu. A sua recompensa está do meu lado. A sua recompensa é me ajudar, julgar aqueles que serão condenados. A minha adoração, ela não pode ser uma adoração em troca. Ela tem que ser uma adoração porque Deus é e não por aquilo que Ele faz. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Cadê os Obed-Edom aqui? Nas asas do céu. Tem Obed-Edom aí? Tem Obed-Edom aí ou só Abinadab? Obed-Edom aí, eu estou escutando, tem Obed-Edom aí. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Este é o som do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Este é o som do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Segura aí. Você que está aqui nessa noite, que quer fazer uma aliança com Jesus. Pastor, eu quero essa presença lá na minha casa. Eu quero a bênção que Obed-Edom teve lá na minha casa. Em nome do Senhor Jesus. Sai do seu lugar correndo e vem aqui à frente.
Nós não temos muito tempo. Eu quero essa presença na minha casa. Eu quero essa glória na minha casa. Sai do seu lugar, é hoje. Glória a Deus. Como eu amo seu nome. Obed-Edom está aqui. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Sai do seu lugar. Como eu amo seu nome. Glória a Deus. Como eu amo seu nome. Sai do seu lugar. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu A arca de Deus na casa de Abinadab era nada. A casa de Deus na casa de Obed-Edom foi tudo. amo seu nome. Jesus está te chamando. Ele está falando assim, ó. Eu quero estar com você. Eu quero estar com você. Aleluia. Qual é o som? Qual é o Oh, som? Senhor Deus, os teus Quando filhos Deus desce na estão aqui à frente, fazendo compromisso com o Senhor. Qual é o som? Deus, em nome de Jesus. Assim como o Senhor honrou Obed-Edom, honrou os seus filhos, os seus netos, todos os seus parentes, honre a vida deles também. A sua presença faz diferença, Deus. Nós não queremos nos acostumar na tua casa e na tua presença. Oh Deus, nós te louvamos nessa noite. Como nós amamos o teu nome. Como nós amamos o teu nome. Como nós amamos o teu nome. Você pode repetir de novo isso aí? Vamos lá. Como eu amo seu nome. Tens o nome Levanta as suas mãos assim, que eu ó. conheço. Como eu amo seu nome. A presença está aqui. Nós não temos a arca, nós temos a Como presença. eu amo seu nome. Ei! Tens o nome mais lindo que Nós eu temos a conheço. presença. Nós temos a presença. Nós temos a presença. Ei! Qual é o som? Qual Oh, é o som? glória! Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Esse é meu som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. E esse é meu som, do lado de dentro eu abro a porta, Aleluia. do lado de dentro eu abro a porta. Aleluia! Oh, glória! Você pode aplaudir o Senhor? Você pode dar um glória a Deus? Amém. Toma aí o seu assento.